capítulo 20. Atos 20. Atos 20. Estávamos ontem em Pernambuco e estávamos prestes a regressar a Maceió, quando o pastor Eduardo da PIB Joana Bezerra ficou sabendo que a gente estava por lá e fez: ei, você volta hoje para Maceió? No caso ontem, sim, estou voltando, já resolvi alguns assuntos aqui com a minha família, com a minha mãe. Ele fez: não dá para tu pregar antes de viajar não? Aí como o Pedro já ia pregar lá em Bebedouro, eu disse: tá, eu fico. E a gente regressou após o culto, chegamos aqui mais ou menos umas 2 da manhã, e como eu fiquei feliz de ver a igreja ontem lá. Eu tenho um videozinho, eu vou mandar para a equipe de mídia, para daqui a pouco a gente passar como é que estava a igreja lá em Joana Bezerra. E eu fiz um convite para eles colocarem os jovens, os adolescentes no ônibus e trazerem para cá, e eles toparam. A gente vai marcar um dia para eles virem aqui cultuar conosco. E a juventude de lá estava ensaiando para apresentar uma peça sobre o julgamento, o momento final que a gente tem o encontro com Cristo, né? E ali tem uma balança que vai medir aqueles que foram bons e aqueles que foram maus, aqueles que iriam para o inferno e aqueles que iriam para o céu. E como eu gostei, já aproveitei e fiz o convite também, né? Não é do nosso hábito, culto público, ter peça de teatro, mas também não desonra a Deus. Eu disse: pode levar também um grupo de teatro. Só que eu falei para o pastor assim, em off, né, sentadinho. Ele pegou o microfone no púlpito, já anunciou para a igreja. Então não tenho escolha, né? Vou separar aí uma data. Talvez sábado lá na congregação, um desses sábados, ou então domingo aqui à noite, nós teremos a PIB Joana Bezerra aqui conosco e o pastor Eduardo. Creio que vai ser um momento ímpar para a nossa igreja. Tem um grande apreço por aquela comunidade. Para quem não sabe, a PIB Joana Bezerra fica dentro de um dos bairros mais perigosos daquela região metropolitana de Recife, fica num coque, uma comunidade muito conhecida. Então, estou feliz por saber que vamos receber os irmãos aqui. Atos, capítulo 20. Eu quero ler com vocês alguns versos e extrair algumas lições. Tenho certeza que Deus falará ao teu coração, não porque sou eu que estou pregando, e sim porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Atos 20. Vocês lembram aqui o que é que está acontecendo? Creio que vocês lembram. Paulo, rapaz, esse Beron é crente, viu, gente? Cabe afiado mesmo, viu? Ele já estava com a Bíblia aberta ali, é fácil, né, olhar? Ah, não, né? Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele compartilha algumas coisas, e ele diz: olha, eu agi de tal maneira, e eu não vou repetir as 2 últimas mensagens não, por favor. Você tem como acessar lá o YouTube, você vai ver as 2 últimas mensagens. Depois desta reunião, Paulo agora se despede. Ele: olha, estou terminando aqui minha reunião com vocês, com os presbíteros, com os líderes desta igreja, e agora eu estou indo embora para Jerusalém, porque Deus pediu que eu fosse para lá. E obviamente, muito choro, muito desespero, porque a probabilidade de Paulo ser preso e até morto em Jerusalém era muito grande, mas mesmo assim Paulo estava obedecendo à voz do Espírito. Só que antes dele fazer esta viagem, ele conclui esta perícope, este bloco de texto, deixando algumas orientações e algumas lições que eu creio que são importantes para os nossos dias atuais. Amém? Então, a partir do versículo 25, Atos 20, verso 25, nós vamos começar a extrair as nossas lições. Acharam? Amém? Não feche sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, para você não ficar perdido. Atos 25, Paulo diz o seguinte: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, eu estou indo embora, e é bem possível que vocês nunca mais tenham contato comigo. Não tinha rede social, não tinha Instagram, Facebook, então não dava para ninguém mais ter contato com Paulo. Ele disse: estou indo embora. E no versículo 26, Paulo começa aqui dizendo: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Irmãos, o que é que Paulo quer dizer quando ele fala que está limpo do sangue de todos? Não é a primeira vez que Paulo usa tal expressão. Observem comigo agora o versículo 27. Porque jamais
deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha, eu estou limpo do sangue de vocês, e eu não deixei de anunciar o evangelho de forma alguma para vocês. Leiam aí comigo Atos capítulo 18, verso 6. Voltem aí, por favor, algumas páginas. Não é a primeira vez que Paulo usa tal expressão. Atos 18, verso 6. Paulo vai usar de novo a mesma expressão quando levanta-se uma oposição ao ministério da palavra. Verso 6 de Atos 18: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue seja derramado ou caia, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, irmãos, Paulo aqui não está amaldiçoando, não está jogando praga, lançando praga contra esses irmãos. Muitos usam deste texto para dizer o seguinte: já que eles não querem ouvir o evangelho, que eles morram. O sentimento de Paulo aqui não é de amaldiçoar ninguém não, gente. Paulo não está aqui trazendo a justiça de Deus para aqueles homens não. Por favor, não interpretem desta forma. O que é que Paulo quer dizer aqui? Vocês são responsáveis pelas vidas de vocês. Se alguém morrer sem Cristo, se alguém for para o inferno, não é por minha causa, porque enquanto eu estive aí, o que é que ele vai dizer no versículo 27? Vamos olhar? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o que, irmãos? Desígnio de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Olha, o meu corpo está fora de tal responsabilidade. E a expressão aqui do sangue ser derramado é uma alusão ao Antigo Testamento, quando um sacrifício era feito, e para que aquela pessoa que sacrificou aquele animal não tivesse culpa, usava-se essa expressão: olha, eu não tenho culpa do sangue disso aqui. É basicamente o que Paulo está dizendo: eu não tenho culpa se alguém daqui perder a vida e for para o inferno, porque nos meus 3 anos de ministério nesta região, eu anunciei Jesus, eu preguei Jesus, eu não brinquei com o evangelho. Eu cumpri o meu papel de ministro. Então Paulo aqui não está lançando praga, não está amaldiçoando ninguém, simplesmente ele está dizendo: o meu papel foi cumprido. E ele fala isso, né? Porque jamais deixei de vos anunciar coisa alguma. Vocês lembram que no ministério de Jesus, lá em Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16, ambos vão narrar a mesma história? Jesus está indo embora e Jesus, ele designa ali a grande comissão. Mateus 28, os versos 19 e 20, e Jesus diz: agora vocês vão, ide por todo mundo e preguem o evangelho. Paulo basicamente está dizendo isso aqui, eu, enquanto estava com vocês, cumpri o ide de Jesus, anunciei o evangelho, estou limpo, eu não negligenciei. O próprio apóstolo Paulo, terminando o seu ministério, já preso, já tendo ciência da sua sentença de morte, já tendo ciência que a sua cabeça já estava perto a encontrar a guilhotina, ele disse: olha, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele disse: Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então todo o ministério de Paulo girava em torno do cumprir o ide de Jesus, de forma pessoal, e ele até recomendava, como recomendou ao jovem pastor Timóteo: pregue a palavra. Então é isso que Paulo está dizendo. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, verso 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Então ele sabia da importância de não perder tempo falando de outra coisa a não ser pregar o evangelho. Então quando Paulo diz: olha, agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês. Ele não está amaldiçoando, não está rogando, lançando praga, ele está dizendo: cumpri meu ministério aqui, acabou, agora eu vou para outra região. Qual é a primeira lição que eu aprendo, irmãos? Transmita o evangelho para todos. Qualquer local que Deus lhe colocar, qualquer local que Deus lhe conduzir, você precisa ser um instrumento de Deus para anunciar o evangelho. Pastor, eu estou na empresa, eu estou num trabalho, eu estou em tal atividade já há 10 anos.
quando Deus lhe mandar para um outro local, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Paulo. Olha, eu terminei meu trabalho aqui, eu terminei minha trajetória aqui, mas uma coisa eu fiz, eu anunciei Jesus para todo mundo que eu conhecia. Algumas pessoas mudam de uma cidade para outra, às vezes por causa do trabalho, às vezes porque passou num concurso, às vezes por uma mudança familiar, e por incrível que pareça, o tempo que essa pessoa passou naquela cidade, ela não conseguiu falar de Jesus para nenhuma pessoa. Sabe, uma recomendação pessoal, porém bíblica, dentro da perspectiva aí de por todo mundo: comece a pregar o evangelho para os seus conhecidos, comece a pregar o evangelho para os seus familiares. Inevitavelmente eu vou citar uma coisa ou outra do que eu vivi, tá, gente? Estava agora em Pernambuco, e acho que da segunda para terça, ou da terça para quarta, não me recordo, 2 horas da manhã eu estava com a minha família reuni todo mundo, pelo menos aqueles que eu podia, minha tia, meu pai, quem estava lá, senta aqui todo mundo. Peguei a Bíblia, pega uma Bíblia, por favor. Vamos aqui ler. E comecei a falar do evangelho, comecei a pregar. Sabe que essa sensação que Paulo teve aquela noite eu tive? Pronto, para esses aqui pelo menos eu não sou culpado. Se alguém amanhã morrer sem Jesus, pelo menos eu falei. Mas eu ainda tenho uma outra, vou usar a expressão nossa, uma penca, como diz o povo que mora no Rio Grande do Norte, uma ruma de gente, um monte, um bocado da minha família para pregar ainda. Então isso aqui Deus falou comigo: olha, Wembley, Paulo está saindo de um ciclo da sua vida ministerial, que ele sai com o coração limpo. Eu preguei o evangelho enquanto estava aqui, não sou culpado pela morte de ninguém. Nós nos relacionamos diariamente, dioturnamente com pessoas de forma presencial e virtual, e a gente nem sequer fala de Jesus, irmãos. Nós somos negligentes na questão de transmitir o evangelho. Nós queremos uma igreja cheia, uma igreja que não fique apertada no sentido de mão de obra, de atividade. A gente quer boa qualificação aqui em cima, mas a gente não prega o evangelho, a gente não anuncia Jesus para que as pessoas venham para cá. A gente espera que o pastor faça esse milagre. Pastor nenhum enche igreja, a não ser se ele quiser barganhar com o povo. Entre hoje sai de carro novo, entre hoje sai de casa própria, e vai abarrotar a igreja. Ou então se ele começar a vender copo de água, sal, azeite, óleo ungido de Israel, aí o povo vem para comprar. Mas gente, é o nosso papel anunciar o evangelho para os nossos familiares, para os nossos amigos, até para os nossos inimigos. Eu já falei que crente, ele não busca ter inimigo, ele tem inimigo porque ele é sal, porque ele é luz, ele faz diferença na vida dele, onde ele está. Então, primeira lição que eu aprendo olhando para este texto, Paulo se despedindo, Paulo dizendo: olha, eu estou inocente, eu cumpri meu papel. Primeira lição que eu aprendo: transmita o evangelho para todos, pregue o evangelho, traga visitante para a igreja, mande o link do culto para os seus parentes, irmãos. A equipe de mídia me conhece, a gente se fala periodicamente. Eu vou falar, não fiquem chateados comigo não, viu? Eu estou pouco me importando se a gente vai ter 1 milhão de visualização no Instagram, no Facebook. Eu quero que pelo menos uma vida seja alcançada pela palavra que é pregada, irmãos. Eu não estou pedindo para vocês compartilharem o link para a gente ter mais inscritos, não. Para compartilhar as coisas do WhatsApp, do Instagram, porque eu quero visibilidade, porque eu quero que a igreja seja visível, nada. Eu quero é que Cristo seja anunciado e que vidas sejam alcançadas, amém? Há uma diferença muito grande de pessoas que querem a fama, que querem sair nos holofotes, e pessoas que simplesmente desejam anunciar o evangelho. A nossa igreja deseja anunciar o evangelho. Se amanhã Deus nos der uma bênção, nós adquirirmos o nosso patrimônio, o nosso prédio próprio, templo próprio, será que nós vamos sair aqui dessa geografia com o mesmo sentimento que Paulo teve aqui? Concluímos nossa trajetória aqui na João Davino, mas nós conseguimos anunciar o evangelho para toda a avenida e para os prédios aqui, irmãos? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. A pandemia nos impede, mas nem sempre essa igreja foi plantada aqui com pandemia. Quantos prédios, quantos apartamentos, tem no seu prédio?
Quantas pessoas você se relaciona? Então, comece a pregar o Evangelho. Comece a falar de Jesus, porque você não sabe o tempo que você vai passar onde você está. Estamos programando agora no mês da juventude, visitar esse clube aqui na frente, não é isso? Entregar água, anunciar o Evangelho, fazer uma atividade nesse semáforo. Já conversei com o missionário que tem aquele carro de som. A gente vai passar aqui, ó, pelo menos nesses prédios aqui, ó, falando de Jesus, anunciando Jesus. Vamos começar a anunciar para esse povo aqui. Se a gente ficar retraído, sabe, irmãos, como igreja, o sangue dos inocentes cairão sobre as nossas cabeças. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e a igreja aqui, bem pertinho de um monte de gente aqui. Ou será que a gente está terceirizando a obra? Já que eu estou dando meu dízimo, estou fazendo muito. Está nada, dízimo é responsabilidade, dízimo é expressão de fidelidade, de gratidão a Deus. Então, gente, para eu não ficar chovendo no molhado, primeira lição: transmita o Evangelho para todos, amém? Deus pode contar com você? Amém, glória a Deus. Eu sei que Ele pode contar, tenho certeza disso. Mas, irmãos, agora versículo 28, eu consigo extrair uma segunda lição. Estão com a Bíblia aberta ainda? Paulo vai dizer, olha: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Paulo, olha, estou indo embora, acabou meu ministério aqui, eu preguei o Evangelho para todo mundo, não tenho culpa se alguém for para o inferno, mas, por favor, cuidem, tomem conta daquilo que não pertence a vocês. Ele disse que a igreja pertence a quem, irmãos? Olha aí, a igreja foi comprada por quem? A igreja pertence a quem? A Jesus. Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Eu vou olhar a perspectiva aqui, duas vias, duas coisas assim básicas, basilares, que Paulo quer dizer. Primeira coisa: os pastores, os líderes, eles não são os donos da igreja. Os pastores, a diretoria, os líderes, eu vou incluir as ovelhas também, as ovelhas não são donas da igreja, tá certo? A igreja tem um dono, a igreja foi comprada, foi resgatada por Cristo. Vocês sabem qual é um dos maiores desafios como igreja nosso aqui? Sabe qual é? É não pensar assim, ó, eu queria que a igreja fizesse isso, é pensar de tal forma, o que é que Cristo quer que façamos. O nosso desafio aqui, gente, não é cumprir os meus desejos, os seus desejos, mas sim os desejos de Deus, porque a igreja pertence a quem? É por isso que eu digo, escolher cor de igreja, a igreja pode escolher, mas saber quem vai pregar. O pastor de vocês não é chato, é porque eu conheço minimamente um pouquinho da Bíblia, pelo menos a minha vida eu dedico a isso aqui, e eu vejo um monte de aberração sendo pregada aí fora. A igreja não me pertence, não é qualquer pessoa que pode pregar. A cor da ornamentação, do tapete, qualquer um pode escolher, mas liturgia de culto, culto público, é atribuição pastoral. E eu não vou fazer pensando em mim, como eu quero, irmão. Se fosse fazer como eu quero, misericórdia, eu pagaria um preço tão alto. Não sei se vocês já viram, mas tem igreja que tem foto do pastor na porta, né? Já viram isso? Pronto, se fosse fazer o que cada um quer, a gente colocaria nossa foto, e a gente daqui a pouco tomava o lugar de Jesus, porque nós somos pecadores. Então sabe o que Paulo quer dizer? Olhe, pastores, vocês precisam cuidar do rebanho, mas lembrem que a igreja não pertence a vocês. Todos nós temos que cumprir a vontade de quem pertence à igreja. Uma linguagem bem técnica, empresarial. Você trabalha numa empresa, o funcionário faz o que ele quer ou faz o que o patrão quer? A empresa pertence a ele por acaso? A igreja pertence a quem? Você faz o que você quer ou o que ele quer? O que ele quer. E o pastor está aqui justamente para dizer isso: ovelha, não é isso que ele quer. No culto público não pode ter isso. No culto público pode sim ter isso, não fere o princípio bíblico. Então é o pastor que faz isso. Ele está dizendo aqui, pastores, cuidado, para vocês não fazerem com a igreja aquilo que vocês querem.
Tá, a primeira via que Paulo quer mostrar aqui é a via do pastor, da igreja, da liderança, das ovelhas, para elas não acharem que a igreja pertence a elas. Mas há uma outra via aqui que Paulo quer transmitir, é o valor que a igreja tem para Jesus. A igreja, na verdade, por favor entenda, nós não tínhamos valor algum, estávamos destinados ao inferno, mas o valor empregado para nos resgatar foi o sangue dele. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus comprou você, comprou a igreja e nós pertencemos a ele. Sabe o que Paulo quer dizer? Esta igreja foi comprada por um valor inestimável. E como foi comprada como um valor inestimável, não é de qualquer forma que nós podemos gerir isso aqui, não. A administração terrena, ela é limitada. A administração celestial, ela é divina. Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, qual é o objetivo de Deus, quais são os desígnios de Deus para a igreja, e a igreja cumpri-los, não o meu, não o seu, não o nosso, mas o dele. Então basicamente Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha pastores, versículo 28, olhem aí por favor: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de quem? Pastores. A igreja pertence a quem? Líderes. A igreja pertence a... Aqui creio que não acontece mais, mas irmãos, tem líderes que se a coisa não acontecer como ele quer, ele tira o corpo fora. Sabe para quê? Porque no dia que der errado eu falei que não era para ser assim. Gente, não é a minha, não é a sua vontade, é a de Deus, e nós precisamos estar bem, sabe, sensíveis para ouvir isso. Mas ele continua aqui: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo assim, ó, essa igreja, Deus investiu o seu próprio sangue, Jesus investiu o seu próprio sangue, o valor empregado sobre este local aqui foi um valor inestimável. Sabe o que isso quer dizer? Nós pertencemos a Jesus, amém? Pastor nenhum, líder nenhum pode governar a igreja do Senhor, ela deve ser governada por Deus. É por isso que a palavra anjo, que é o pastor da igreja, ele nada mais é do que um mensageiro. Ele escuta o que Deus fala, transmite para a igreja se submete, não por causa dele, mas por causa de Deus. E ele também tem que submeter à vontade de Deus, senão ele vai querer cumprir os seus caprichos pessoais. Aí Paulo aqui está dizendo o seguinte: Pedro, estou indo embora, acabou o ministério, preguei o evangelho para todo mundo, mas se preocupe com uma coisa: a igreja não pertence a vocês, a igreja pertence a Deus, e ela foi comprada com alto sangue, com alto preço, perdão. Segunda lição que eu aprendo, irmãos, olhando para este texto: a igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence aos membros mais experientes, aos membros mais estudados, aos membros mais ricos. Posso ouvir um amém? Coisa linda. A igreja não pertence a nenhum deste público que eu citei aqui. A igreja pertence a Jesus. E muitos se submetem a julgos, já falei isso aqui, e não estou me referindo a uma pessoa específica. Muitas igrejas se submetem a julgo de pessoas porque tem poder, porque tem autonomia, porque tem dinheiro. Irmãos, enquanto Deus me colocar nesse ministério aqui, quem vai mandar nessa igreja é Jesus, amém? Eu vou lutar contra os meus caprichos pessoais, e vou lutar contra os seus caprichos pessoais também, porque eu não quero desonrar a Deus e nem quero fazer com que você desonre a Ele. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Paulo vai continuar. Versículo qual agora? Onde é que eu estou, irmãos? Me ajudem aí. 29 é? Eita coisa boa, Jesus. Fico feliz quando o povo está lendo Bíblia. Não lê em casa, pelo menos na igreja lê. Estou brincando, eu sei que vocês lêem em casa, viu? Eu sei disso. Tem folhinha que já é amarelinha, quando abre sai poeira. Tanto tempo que o irmão passa com a Bíblia fechada, Jesus. Verso 29, Paulo vai dizer o seguinte: vocês lembram das duas lições? Primeira lição: transmita o evangelho para todos. Meu amigo teve a oportunidade de falar de Jesus, no trabalho, aonde for, e tenha consciência, você está fazendo isso, mas a igreja não lhe pertence, a igreja pertence a Jesus. Ela foi comprada por um preço inestimável, e bolsa de valor nenhum, dólar nenhum vai fazer com que esse preço caia.
Político nenhum vai fazer com que esse preço caia. É um preço alto. Agora Paulo, nos versículos 29 a 32, vai trazer inúmeras outras lições. Eu vou tentar sintetizá-las numa só. Os versículos 29 a 32. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, atrás de si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um, anunciar o Evangelho. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Não percam o raciocínio, por favor. Paulo está se despedindo, está indo embora, viu, Eduardo? Estou indo embora, mas eu cumpri meu papel, preguei o Evangelho para todo mundo. E deixo um recado para vocês: a igreja não pertence a vocês, pertence a Cristo. Pastor não é dono de igreja, ovelha não é dona de igreja, nem líder nenhum é dono de igreja. A igreja foi comprada, amém? Aí ele diz: agora eu tenho uma preocupação e eu sei que vai acontecer, e de fato aconteceu. Essa igreja aqui foi devastada. Depois eu posso trazer um relato histórico, hoje não, do que aconteceu com essa igreja. Quando Paulo saiu, falsos mestres entraram naquela igreja e destruíram aquela igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou indo embora. E alguns lobos estarão dominando, lobos vorazes, eles não pouparão o rebanho. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo não está falando de ninguém fora da igreja não, viu? Lobo aqui é o falso crente, é aquele que se veste de pele de cordeiro, que é dizimista, que é fiel à religião, que ora em voz alta, que assume até cargo. Basta o pastor dar as costas, o que é que ele faz? Ele assume a igreja, ele pega a igreja e toma conta para ele, porque na verdade o que ele quer é seguidores. Ele não está preocupado com a vontade de Jesus, ele é egoísta, ele quer as pessoas para si. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Olhem para a Bíblia, por favor. O que é que esses lobos, o que é que eles querem, irmãos? Eles querem atrair pessoas para quem? Para Cristo? Para si. Eles querem dominar a igreja, irmãos. Paulo vai dizer: abram os olhos de vocês, porque quando eu sair, vai se levantar lobos. Uma igreja que não tem um pastor, os lobos se levantam. Quando o pastor chega, o lobo também sai. Amém? Sai, irmãos. Porque não é o pastor que tira, é o próprio Deus. É a palavra, é o confronto. É o não passar a mão por cima da cabeça. Volto a dizer, não me refiro a uma pessoa específica. Porque até que a gente não sabe quem é lobo. O pastor de vocês pode ser um lobo, vocês nem sabem. Pode, não pode sim. Com esse cabelinho baixinho, com esse buchinho, pode ser um lobo, vestido em pele de ovelha, pode, como qualquer ovelha também pode ser. Mas quando é que ela se manifesta? Quando Paulo sai da igreja, ela se sente dona, sabe? Ele no caso, né? Ela a pessoa. Mas não apenas lobos, homens também falando. Vamos para o texto bíblico, irmãos. Eu sei que depois da minha partida, versículo 29, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ele engloba aqui o lobo e essas pessoas numa categoria só de gente, tá? São pessoas que têm fome de poder, que gostam de causar divisão, fissura, rachadura. Eu cometi e vou cometer inúmeros erros no meu ministério, no nosso ministério,
Mas se tem um erro que eu cometi e que eu não quero mais cometer, é dar ouvido a esse tipo de gente aqui. Irmãos, lá numa igreja no interior da China, certo? Por palmo a gente escuta pessoas falando mal das outras. Ah, sabe o que é fulano? São pessoas preparando lugar para tomar conta da igreja. Aí ninguém presta, é o que Paulo está dizendo aqui. Estas pessoas aqui que ele está falando, são pessoas que têm fome de poder, que elas são capazes de destruir qualquer um que esteja na sua frente. E Paulo está dizendo, isso aqui vai acontecer quando eu for embora. O pastor não está se despedindo de vocês, tá? Não vou embora. Mas eu não posso pular essa parte. O que é que Paulo vai dizer para a gente não cair nessa armadilha aqui? Versículo 31. Portanto, o que, irmãos? Fiquem atentos, alertas. Vigiem. E ele vai dizer, olha, eu vigiei também, enquanto estava aí. Vamos, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Eu fui modelo de um vigia, de um vigilante. Eu fiquei lá vigiando o tempo todo. E vocês me têm como modelo, como exemplo. Eu não dei lugar para esse tipo de homem, para esse tipo de gente falar na igreja, não. É por isso que eu digo, Rafaela, precisamos sempre combater sim as falsas heresias e citar e dar o nome delas mesmo, porque Paulo aqui fala claramente, descaradamente, para que a gente possa um dia dizer, olha, meu sangue não vai, eu não tenho culpa porque eu falei a verdade. O povo escutou, se escutou bem, se não escutou, problema. E não é desejando mal, mas estou isento. É o que Paulo está fazendo aqui. Vocês me têm como exemplo, 3 anos eu fiquei aí com vocês, vigiando, admoestando, mostrando, ensinando, pregando. Então, irmãos, nós precisamos, sabe, os olhinhos bem abertos por causa desses lobos. Eles não estão fora, não estão dentro. Por causa desse tipo de gente aqui, não está lá fora, não está aqui dentro. É por isso que quinta-feira é um culto que a gente pode, sabe, rasgar um pouquinho mais o verbo, porque normalmente nós não temos muitos visitantes, mas ainda que tivéssemos visitantes também ia ouvir, sem nenhum problema. Que a palavra de Deus precisa ser pregada de forma integral, de forma limpa, transparente. Versículo 32, o que é que ele vai recomendar para tratar esse tipo de situação? Para que a gente possa ficar vigiando de forma segura. O que é que ele vai recomendar aqui no versículo 32? Agora, pois, encomendo-vos. Encomendar é entregar. É entregar. Está aqui, tome. Eu estou confiando a vocês isso aqui. O que é que ele está confiando naquela igreja? Olha para aí. Lembra que eu falei para você que o que é que a igreja precisa? De Bíblia, meu irmão. A igreja não precisa de esse que te digo, esse que eu vi um anjo, esse que o Senhor... A igreja precisa de Bíblia, gente. Paulo está dizendo, eu estou indo embora. Preguei o evangelho, não sou culpado. Se alguém for para o inferno, problema. Eu não tenho culpa. Paulo era assim, gente. Está aqui bíblico, tá? Mas uma coisa eu digo para vocês, a igreja não pertence a ninguém não, a igreja pertence a Jesus. Ele é o dono, ele comprou. Agora cuidado, quando eu der as costas, os líderes, os falsos, os lobos, eles irão se levantar. E sabe o que eu aconselho vocês? Olhem para a Bíblia, para a palavra, porque é ela que santifica, é ela que vai ajudar vocês. É a palavra de Deus que vai ajudar vocês. Vocês precisam observar a palavra, é ela que vai livrar vocês dos lobos. Eu preciso escutar minha esposa, mas eu preciso também falar. Tem tanta pelezinha de pastor aí, gente. Só a graça. Santo demais, perfeito demais, sabe, eu tenho medo quando eu encontro aquela proposta Jalom da infabilidade papal. Eu tenho medo disso, eu tenho medo, isso é bem um lobinho com pele de ovelha. E Paulo diz isso, olhe para a palavra, eu quero ir para a terceira e penúltima lição, para ir já para a última. Lembra que eu quero sintetizar todas essas lições aqui? Estejamos vigilantes e guardando a palavra de Deus por causa dos lobos e dos falsos ensinos. Estejamos vigilantes e guardando a palavra de Deus por causa dos lobos e dos falsos ensinos. É por isso que eu digo para vocês, leiam a Bíblia, gente. Para amanhã,
vinha chegar um lobinho aqui disseminando coisa. O cara adotou a teologia liberal, já não prega aqui. Se eu souber, prega nada, irmãos. O cara adotou a teologia da prosperidade, tudo é vitória, tudo é bênção, é mentira. Nem tudo é vitória, nem tudo é bênção. O evangelho é rojão. Vai ser o culto de próxima quinta. Eu vou dar aqui uma palhinha, tá certo? Leiam aí o versículo 13 do capítulo 21. Versículo 13 do capítulo 21. Eduardo, é chamado de pastor. Eduardo, quinta que vem, viu? Quinta que vem. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de... Olha o evangelho que Paulo vivia aqui. Não era só vitória não, ele estava pronto para ser preso e para o quê, irmãos? Morrer. Olha que evangelho bonito. Evangelho só de prosperidade, só de bênção. Não, gente, não, peraí. Evangelho minimamente equilibrado, bíblico, centrado na pessoa de Cristo, amém? A gente tem que ter cuidado. A igreja tem que ficar, olha. Terceira lição: estejamos vigilantes e guardando a palavra de Deus por causa dos lobos e dos falsos ensinos. Dos falsos ensinos. Quero finalizar, irmãos. Beron, estou concluindo a mensagem. Os versículos 33 a 35. Irmãos, eu estou indo embora, acabou meu ministério aqui em Éfeso, por favor, na comunhão não. Eu preguei o evangelho enquanto estava aí com vocês. A igreja não pertence a ninguém, pertence a Jesus. Quando eu der as costas, vocês vão perceber um monte de lobinhos se levantando e um monte de falso ensino. Cuidado. E sabe o que é que eu recomendo? Leiam a Bíblia, guardem a palavra. Eu estou confiando a palavra a vocês, guarde-a, para vocês não caírem na mão dos lobos. E agora ele vai finalizar, ele vai encerrar, e aí eu posso, na quinta que vem, ir para o capítulo 21. O que é que ele vai dizer? Me parece que Paulo aqui do nada muda o assunto, mas não mudou não, viu? Tem a ver. Ele de repente começa a falar agora de dinheiro, de pessoa avarenta. Olha para o texto, para depois dizer que sou eu que estou dizendo. Versículo 33. Estou indo embora. Deixa um conselho: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Essa reunião aqui é o que, irmãos? É uma reunião pastoral. O que é que Paulo está dizendo para o pastor? Não seja avarento. Não queira nada de luxo. Paulo está dizendo. Não cobice, não cobice. Essas coisas não, viu? Pastor não pode ser assim não. É para andar desmantelado também não. E é João Batista, é? Gafanhoto, mel silvestre e vestindo pele de... Ô cheiroso João. João devia ser muito cheiroso, gente. Há um cheiro no sovaco de João. O melzinho ainda vai. O gafanhoto depende, se for assado, cru já é ruim. Mas Paulo tem um propósito de dizer isso. Ele quer usar o nome dele como exemplo, mais uma vez como modelo. Isso aqui não era soberba de Paulo não, viu? Não vejo como soberba não. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos aqui serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Eu não quis nada mais do que isso. O que me era necessário, eu servi a vocês. Eu não fiquei com vocês com interesse não, em salário, em dinheiro. É o que Paulo está dizendo, gente. Época de seminário. Rafaela, não sei se você lembra, um amigo nosso de seminário, não posso dizer o nome porque o irmão hoje ele se converteu, ele agora é pastor, servo do Senhor, de verdade, mas na época era desviado. Eu só quero pastorear se for capunga para lá. Aí eu perguntei por quê? Porque paga 25 mil, 30 mil para o pastor. Sou coitado, meu Deus. E eu e Rafaela lá numa comunidade nos Butrins, Miséria, eu disse, meu Deus do céu, a cabeça do irmão que está se formando para ser pastor. Vocês acham que isso está muito distante da gente?
eu não vou fazer isso, mas eu citaria aqui 4 nomes. Se a gente chamar para a igreja, cobra no mínimo 10, 20, 30 mil para chegar aqui. Com hotel, com isso, com toalha, com isso, com restaurante. Estão fazendo do ministério pastoral comércio. E o povo acha bonito. Vocês sabem quanto é uma cadeira dele, Leonardo, para assistir um culto dele? Sabem quanto é? Nem eu, que eu nunca fui. Mas lá na Pipa, a menina pagou R$200 a cadeira mais longe. R$200 a cadeira mais longe. 5 milhões de seguidores no Instagram. E os crentes, a juventude, sabe, ficam assim, ó, admirando a vida dele, querem a vida dele, roupa de marca, BMW, o povo deseja isso, e Paulo está dizendo, não, ministro não é para ser assim não, também não é outro extremo não, por favor, também não precisamos pisar no ministro, o coitado ficar passando necessidade não, cuidado com os extremos, viu, irmãos, se você vê um pastor bem de vida, glorifique a Deus, amém, ele não pode ser avarento, buscar essas coisas, amém, irmãos? Pastor não é para ver na miséria também não. E tem alguns específicos que Deus chama lá para a África, lá para a faixa de Gaza, que não tem nem identidade de pastor, chamado específico. Mas cuidado. Aí Paulo diz aqui, eu não fui assim não. Estão fazendo do reino de Deus comércio, gente. Tem cantor gospel aí, que cobra mais do que cantor do avião de forró, nem se existe, gente. Eu sou ruim demais, viu? Para isso. Quanto foi que a gente pagou lá no acampamento em Recife para aquele cantor, Rafaela? 10 mil, não foi? A gente não, né? A instituição quis pagar, não foi? O caba chegou lá, cantou algumas musiquinhas, eu até tirei foto com ele, gostei dele, mas na hora de pregar, oh meu Deus. Eu disse, a gente podia chamar 10 pastores do interior aqui. Dava R$1.000 para cada um, abençoar tanto pastor. A gente deu 10 mil. Acaba vindo lá e pediu isso, pediu aquilo, não queria comer a nossa comida. Foi, eu nem conto a vocês, mas foi lá em Recife, não foi aqui não. Quero finalizar, gente, quero finalizar. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. O que Paulo está dizendo? No lugar de eu receber, eu tenho que tirar do bolso para dar. Eu tenho que socorrer quem precisa. Evangelho não é o contrário não. É um jogo comercial. Eu entro na igreja para ser pastor, para lucrar. Eu vou para a igreja como ovelha porque eu quero lucrar. Eu quero que meu negócio dê bem, eu quero que minha casa aumente. É o que estão oferecendo hoje aí, gente, no mundo. Liga a televisão. Já aqui Paulo combatia o comércio dentro da igreja. Lembra de Jesus? Estavam vendendo pombo, passarinho, cabrito, carneiro. Na porta do templo ele pegou uma azorrague. Irmãos, Jesus foi, não romantiza aquele texto não. Ele chutou mesa, derrubou mesa, pegou a azorrague. Leiam lá. Ele disse, isso me consome, sabe? É o zelo à casa do Senhor. Isso aqui não é comércio não. Jesus combateu, Paulo combatia. Quero finalizar. Eu falo que quero e não consigo. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Irmãos, as palavras do próprio Jesus nós não vamos encontrar na Bíblia não, tá? Isso aqui possivelmente é uma fonte não canônica, mas se tornou canônica porque Paulo redigiu, ele falou. Isso, Paulo, Lucas que escreveu, mas foi Paulo que falou. Então, possivelmente, quando Lucas foi escrever o Evangelho, ele não sabia disso aqui não. Ele só veio descobrir isso já em Atos. Olha o que ele vai dizer aqui. Palavras de Jesus. Mas bem-aventurado é dar que... Abra uma Bíblia para que... Você que está em casa. Ô irmão. Irmã que está em casa. Abra a Bíblia aí, por favor, vá. Não fique desviado não. Olha aí o que a Bíblia diz. É melhor fazer o quê? Dar do que receber. Irmãos, isso é bom demais. Última lição que eu olho aqui para a vida de Paulo. Se eu pronunciar errado, você me corrige. Evangelho não é business, é negócio, não é isso? Não é business, né? Não é em inglês negócio, não é isso? Estou estudando, viu? Estou estudando. Evangelho não é negócio não, gente, não é business não, não é não.
Evangelho é tirar de si para abençoar o outro, amém? Evangelho não tem lucro comercial, não. Então, por favor, se você assistir um programa, entrar numa igreja que está barganhando, faça 1000 favores, lembre do que Paulo falou: eu estou pronto para ser preso e para morrer por Jesus, quero lucrar nada, o maior lucro eu já tenho, eu vou morar no céu, amém? 4 lições, e agora sim, quinta que vem eu posso entrar no capítulo 21, eu acho lindo, Gracinha, que eu não vou falar os versículos 36, 37, 38, eles vão acompanhando Paulo, cada um com suas mulheres e filhos, e eles se ajoelham na beira da praia e começam a orar na beira da praia. Está aqui, Pedro, próxima atividade da juventude, beira da praia, jejum e oração aqui na beira da praia, coisa linda, gente. Paulo vai embora, e capítulo 21, a gente, quinta-feira que vem, começa um novo ciclo da viagem missionária de Paulo, chegando lá em Cesareia, e posteriormente em Jerusalém aqui, né? Primeira lição, lembram? Transmita o evangelho para todas as pessoas. Paulo falou isso, estou indo embora e transmitiu o evangelho para todo mundo. Segunda lição, a igreja pertence a Cristo. Terceira lição, estejamos vigilantes e guardando a palavra de Deus por causa dos lobos e dos falsos ensinos. Quarta lição, evangelho não é negócio. Pode colocar lá em inglês, viu, Lúcio? Você que fala inglês, menino, que chiqueza. Evangelho não é lucro no sentido. Paulo diz que o morrer para mim é... Qual era o lucro de Paulo? Morrer para Jesus. Pastor deseja que amanhã todo mundo morra? Eu não desejo isso não para você não. Eu sei que você vai para o céu, mas vamos ficar mais um tempinho aqui na terra, fazendo raiva. Sossô quer ir, eu sei, Sossô, eu sei que você quer ir, tenho certeza disso, mas só vai quando Deus mandar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado porque a vida de Paulo é um exemplo para a nossa vida, Pai. Um pastor, um servo, um homem de Deus, que quando terminou seu ministério naquela região, foi embora com a consciência limpa de que ele havia anunciado o evangelho para todos ali, Pai. E que se porventura alguém fosse para o inferno, não iria por negligência pastoral, porque ele não negou de falar a verdade, de anunciar, como ele diz, todo o evangelho, os desígnios de Deus de forma ampla. Obrigado porque ele deixou claro, Senhor, que a igreja só tem um dono, é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Mais rico, que tem mais diploma, que tem mais tempo. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue dominar, governar aquilo que pertence a Jesus, nem o próprio pastor, que é o anjo da igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou que precisamos vigiar, guardar a palavra no nosso coração, por causa dos lobos e dos falsos ensinos. E obrigado também, Pai, porque nós aprendemos com Paulo que reino de Deus, evangelho não é comércio, não é lucrar, não é enricar, como a gente vê aí lamentavelmente acontecendo, Pai. Obrigado, Pai, por esta noite, por tua palavra lida, explicada e aplicada. Oramos assim em nome de